Bíblia, vamos ler, pessoal? Aqui Jonas, no capítulo 4, título: O descontentamento de Jonas. Vamos ler um pouco aqui. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus completamente, que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em graça, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Paramos aqui, pessoal. O que eu entendo aqui, gente, que Deus, ele não tem prazer na morte de ninguém, e muito menos na morte espiritual, porque a vontade de Deus é que todo homem se convertam, se arrependam dos seus pecados e se convertam vossos corações a Deus. O Jonas, pessoal, fugiu de Deus. Nós que conhecemos a história do Jonas, e muitos de nós falamos o Jonas fujão. Gente, o Jonas era egoísta. O Jonas fugiu de Deus para não levar a palavra de Deus àquele povo da cidade de Nínive. Aquele povo da cidade de Nínive fez o povo de Jonas sofrer. E se você vê direitinho, há uma vingança no coração de Jonas. Não pode ser assim. E Jonas, ele era um homem temente a Deus. Se você vê a história aqui, leia o livro de Jonas. O Jonas era um homem temente a Deus. Não podemos, pessoal, não podemos ser egoísta, trazendo para a nossa vida hoje. Não podemos ser egoísta. Se Deus falar, Rosailda, fala do meu nome a esse vizinho, e eu me negar, não posso me negar. Se eu estou me sentindo com medo, tímida, vergonhosa, eu vou orar a Deus, pedindo para que o Senhor me capacite, para que o Senhor me dê ousadia, sabedoria para chegar a essas pessoas. Pedir humildade, pessoal, porque a humildade, ela é vinda do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus mesmo disse: Aprendei de mim, que sou manso e humilde, né? Então, o que é que faltava em Jonas? Humildade, mansidão, amor. O Jonas, ele fugiu de Deus para não ver aquele povo se converter, porque o Jonas sabia o que Deus era capaz de fazer por aquele povo. Deus, ele liberta, Deus, ele restaura, Deus, ele não tem prazer que as pessoas vivam sofrendo por falta de conhecimento da vontade dele. A vontade de Deus é que todos nós venhamos a conhecer a vontade dele pela Escritura Sagrada. Porque Deus é o Verbo, Jesus é o Verbo. Quando eu falo Deus, é Jesus, Jesus é Deus, pessoal. Ninguém irá ao Pai se não for pelo Filho, amém? Então, o verbo era para chegar em Nínive, só que Deus não desiste. Você lendo aqui, você vê que Deus convenceu o coração de Jonas. Foi preciso passar por uma dor. Foi preciso Jonas passar por um processo de dor, coisa que não é a vontade de Deus. Que a gente passe por um processo de dor para obedecer a Deus. Não é essa, pessoal, a vontade de Deus. Quando eu leio a Bíblia e eu vejo que Deus, ele diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável,
que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor, já está falando tudo, gente. Deus não tem prazer em ver a gente ter que passar por um processo de dor para obedecer. E muitas vezes passamos por um processo de dor, mas ali já tem um propósito da qual Deus quer nos ampliar, quer nos ensinar, quer nos fazer mais forte. E às vezes é necessário uma luta para a gente se fortalecer, porque a fé é assim. Temos que avançar, temos que lutar, porque de fé em fé a gente vai recebendo as vitórias. De luta em luta, usando a fé, a gente vai alcançando a vitória. Amém? Que você leia o livro de Jonas. Eu trago muito para a minha vida, relacionado à vida ministerial, porque Deus tem um chamado para mim. E eu jamais quero negar esse chamado. Muitas das vezes me acho incapaz, me acho fraquinha para fazer a vontade de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus usa as coisas mais fracas deste mundo para confundir as fortes. Então eu vou fugir para quê? Não. Eu vou orar, vou pedir o Espírito Santo para me fortalecer, para me dar mansidão, humildade, sabedoria no falar. Amém? Vamos fazer isso, pessoal. Vamos nos sujeitar ao Espírito Santo, porque Ele ajuda. Lê lá no Evangelho de João 14:26. O Espírito Santo, nosso Consolador, ensina todas as coisas. Glória a Deus, né? Aleluia. Então receba a palavra de Deus, medita neste livro. Vamos ser vasos de honra aqui na terra, para a glória do Senhor Deus, porque foi para isso que Ele nos fez, para sermos vasos de honra. Amém? Um forte abraço em todos vocês.